Finalmente, após o quê? Quanto tempo, Thiago? 15 anos? 15 anos faz agora. Não, nem tanto, né? Voltamos com o nosso programa Talk Chat, as pessoas já estavam reclamando, as pessoas já estavam cobrando e nós voltamos com chave de ouro, né, Thiago? É verdade, hoje o nosso convidado é um entrevistado mais que especial. Muito especial, Rodrigo Pandolfo, hoje no nosso programa Talk Chat. Talk Chat, não perca. Vamos à nossa abertura, né? Talk Chat. Muito bem, de volta ao nosso programa Talk Chat. Eu sou o Hermes. E eu sou o Hermes, não sou o Thiago. Não, você não é o Hermes. Você é o Thiago, você é uma versão um pouco mais gorda minha, né? Aham. Então, nós estivemos fora durante um tempo, depois que gravamos o último programa. Bota um trechinho do nosso último programa com o entrevistado Matheus Viana, por você ter recebido a gente e falar. E agora nós estamos voltando com esse entrevistado muito bacana, que se deu um tempo bem legal e você vai ver contando todas as novidades e todos os bastidores, né, da produção dos filmes que ele fez com o nosso querido amigo Rodrigo Pandolfo. Mas durante esse tempo, né, Thiago, aconteceram muitas coisas no Brasil e no mundo. Exatamente, vocês que conhecem o programa sabem que nós gostamos de iniciar com algumas notícias. Então, como a gente está um pouco ultrapassado, a gente gostaria de falar um pouco dos protestos que aconteceram no Brasil. E os protestos aconteceram por todo o Brasil, estouraram com a juventude saindo às ruas, exigindo mudanças do nosso querido Brasil. E nós, como somos um programa engajado, queremos também participar e dar a nossa contribuição, né, Thiago? Isso, então a gente super atualizado, tamo junto. Olha aqui, ó, contribuição para o movimento social do Brasil. Isso aí. Sem violência! Sem violência! Você conhece o Jorge Mário? Jorge Mário não conheço. Quem te pegou no confessionário? Não, Jorge Mário é o nome do Papa, o Papa Francisco. Tá, é verdade, o Papa Francisco, apelidado de Papa Chicão, não é? É verdade, o Papa humilde, né? O Papa que esteve aqui no Brasil, fez a sua passagem, passou pelo Rio de Janeiro, né? Fez missa até na praia. Sabe por que fez a missa na praia? Por quê? Porque aproveita que o pessoal tá bem suado. Putz, cara, não. Corta. Tô te falando, Casalbé. Ai. E a gente está pelo menos na onda de trazer profissionais de outros países para trabalhar aqui no Brasil, como por exemplo médicos, dentistas e engenheiros, para suprir a necessidade. O Papa também, mas podia ser logo da Argentina, gente. Pois é. Sacanagem. O interessante é que o Papa falou que a gente não pode ter preconceito com os homossexuais, né? Isso é verdade. Falando em homossexual, você conhece o Marco Feliciano, né? O Marco Feliciano é o político que está como presidente da Comissão dos Direitos Humanos, que está julgando agora uma lei, né, que traz o direito dos profissionais de psicologia de tratarem homossexuais como uma doença. Exatamente, a cura gay. Você acha que tem cura gay, Hermes? Eu acho que tem cura gay. Sabe qual que é a cura gay, na minha opinião? Não, qual? Hipogloss. É verdade. Mas enfim, numa viagem de Marco Feliciano, ele encontrou uma pessoa que até saiu nas redes sociais e na mídia, de uma pessoa qualquer, simplesmente levantou da sua cadeira dentro do avião e foi fazer uma dança ao lado do Marco Feliciano. Que música era essa? Robocop gay. Robocop gay do Mamonas Assassinas. Eu acho o protesto válido, eu só não acho muito interessante cantar Mamonas Assassinas dentro de um avião, né? É muito legal. Bom, e hoje agradecendo ao Cine Teatro Vila Rica que nos cedeu espaço para fazer Estamos aqui na sala de cinema, olha só. Exatamente, o pessoal da Mac Móveis Office que nos ajudou no estúdio. A gente vai começar o programa agora, né? Anuncie nosso convidado, Hermes Júnior. Ele que está estreando os filmes de maior sucesso das bilheterias de todo o Brasil. Conosco a partir de agora, Rodrigo Pandolfo no programa Talk Chat. Talk Chat. Muito bem, senhoras e senhores, já estamos aqui com ele, Rodrigo Pandolfo, nosso primeiro convidado global, né, Thiago? É verdade, olha só, que coisa boa. Que evolução do programa, né? Exatamente, Marcos Bidói que nos perdoe, né? Mas é verdade, foi só evoluindo, né? Mas a gente está muito feliz aqui, Rodrigo. Um prazerzaço ter você aqui no nosso programa Talk Chat. Maravilhoso, muito obrigado. E é um prazer também, assim, acho que para a Primavera do Leste receber você sempre aqui, que você não deixa de vir, né? Pô, obrigado, que é isso. E vou te falar que eu me sinto muito carente ainda com relação a vir mais vezes, entrar em contato com uma galera que eu sei que faz teatro aqui. Agora, dessa vez, foram 2 dias, quer dizer... 2 dias você não consegue respirar direito. E uma coisa legal do nosso programa é que nós temos um espaço que a gente avisa para as pessoas no Facebook, na internet,
para elas mandarem as perguntas para elas, né, Thiago? Isso, nós antecipamos quem vai ser o convidado e as pessoas mandam as perguntas. Isso? do convidado. Olha que isso é uma novidade pra Isso mim. é muito legal. Então temos perguntas aí. Com certeza, a gente já pode começar pela Espectadores, primeira, né? É verdade. Ó, Vou me aquecer pra responder. vamos lá. Ó, a primeira pergunta. Aquecimento de teatro, você é uma árvore. A sementinha, Não sou mais planta a uma. semente. Tem essas coisas. Sementinha. Sementinha, começa da semente. Primeiro nome, que a primeira pergunta vem da Diná. De nada, é verdade. Não é a mãe de Diná, ela não previu essa pergunta, ela tá baseada em fatos. Vendo os maiores sucessos de bilheteria nacional dessa semana, Minha Mãe é uma Peça e o concurso aparecem entre os 10 mais assistidos do Brasil. Isso é verdade. Como que é estrelar essas duas produções? Cara, nem sei. O que acontece é um privilégio, né? Eu acho que a resposta é essa, acima de qualquer coisa. Eu sou um cara que, claro, fiz teatro anos lá no Rio, tô lá batalhando desde o ano 2000 que eu cheguei lá, então são mais de 10 anos. E tá no cinema, eu acho que acho que o cinema é o biscoito fino, assim, da arte de interpretar hoje no Brasil. Porque o ator, a gente faz teatro, mas a gente se ferra, se fode muito, ganha mal, a não ser em produções de musical que pagam bem. E novela, só que novela é aquele esquema. A televisão você tem uma oportunidade, fica correndo atrás e é 1 em 1 milhão, aquela história que o Brasil vai pro Rio de Janeiro com uma oportunidade pra televisão. E nem sempre se estende, né? Que nem, a grande maioria das vezes não, inclusive. Então, o cinema, ele é um meio do caminho entre o teatro e a televisão. Legal. E estamos aprendendo a fazer cinema, né? O Brasil, ele tá evoluindo nessa arte. É verdade. Você faz parte de um grupo que está vindo com uma renovação do cinema nacional, né? Exatamente, eu falei isso esses dias. Eu falei, cara, que eu me sinto numa nova era do cinema. Legal. E fazendo parte desse caldeirão dessa nova era. Então, isso é maravilhoso. Eu tô, cara, lisonjeado. Primeiro pela oportunidade de estar fazendo cinema no Brasil. E segundo, por estar fazendo filmes de sucesso nacional. Assim. Cara, Minha Mãe é uma Peça está sendo um fenômeno. Verdade. Assim, o filme já chegou a mais de 4,5 milhões de espectadores. Isso é uma maravilha. E a pessoa, de repente, os próprios atores não imaginam até onde vai alcançar o sucesso do filme. Não. Né? Acho que a produção fica naquela expectativa. Não, a gente não tem ideia. É muito louco isso. Porque claro que às vezes tem uma produção que você já imagina que tem uma aceitação melhor de público, que é um filme de humor, que a galera vai curtir mais e tal, mas não significa que vai ser um sucesso, não significa que a crítica vai gostar, inclusive muito pelo contrário, filme de humor, a grande maioria das vezes a crítica detona. Dá porrada. Dá porrada, não sei porquê, a gente não consegue ter uma aceitação tão boa de crítica, embora o público goste muito. Legal. E Minha Mãe é uma Peça foi um dos poucos filmes que a crítica falou bem. A crítica falou bem, o bonequinho do Rio tava aplaudindo, sentado. É muito legal, assim. Então eu tô feliz da vida, assim. A possibilidade de estar no cinema eu acho que é um sonho, assim, de qualquer ator. E também é um registro, né? A novela é muito efêmera, você grava, assiste lá, vai embora. O teatro acabou. Só quem tava lá assistindo, que viu, né, que se encantou com aquilo, o cinema fica. Você tem a oportunidade, fica material lá, o seu DVD e tal, pra você guardar. Acho que isso também é... E na questão de atuação, você como ator, a diferença entre esses 3 meios, assim, que é o cinema, a televisão e o teatro. Como ator, principalmente, assim, qual que é a diferença desses 3? É muito diferente, eu não vou mentir pra você não, assim, eu fiz muito teatro e comecei fazendo teatro desde quando eu fui lá pro Rio. Então a minha casa é o teatro, assim, eu me sinto mais à vontade lá ainda, até hoje. Fiz mais, é natural, né? O que você conhece mais, você fica mais solto, mais à vontade. Eu fiz um filme antes da novela, que foi o Professora Muito Maluquinha, então tá entendendo como é que é, porque é muito diferente, tem uma câmera na sua frente, e você saber lidar com ela, é muito técnico mesmo, assim. Então você é quase pego de surpresa, e tecnicamente você precisa entender a câmera, como é que é, pra se vender, literalmente se vender pra câmera, porque a gente, às vezes, não tem essa consciência de que tem que fazer pra ela. Claro. Né? Que quem tá em casa que tem que ver. É verdade. E se vendeu muito bem nesse filme da Professora Maluquinha. Eu entrei em alguns fóruns do filme para dar uma olhada nas críticas do pessoal que estava assistindo. E o comentário meio geral era assim: ai meu Deus, como eu queria ter um Pedro Poeta pra mim. A meninada, tudo comentando. É sério? É sério. Eu não Pedro vi Poeta isso. foi um dos personagens mais famosos ali do filme. Vendo? Olha que privilégio. Que gostoso. A gente tem uma outra pergunta da Sandra Tini. Ela mandou também pela internet a pergunta. É verdade que todo ator, em começo de carreira, tem vontade de pôr os pés ou entrar na poderosa Rede Globo, né? Você já teve esse privilégio.
Como tem sido a sua experiência lá? De repente o teste do sofá da Rede Globo é mais gostoso do que das outras? Como é que é? É bacana trabalhar lá? É tudo aquilo que a gente imagina de fora ou não? Cara, eu não sei o que as pessoas imaginam de fora. Eu sei o que eu imaginava e acabei mudando, transformando essa fantasia, né? Porque você fica anos lá estudando, então você muda. Você conhece os atores, você começa a entender que todo mundo é igual, que existe mil meios de você fazer uma novela, de te chamarem. Você pode sim ter o privilégio de 1 em 1 milhão, de ser achado no supermercado, ter uma cara linda, ser um galã de natureza. Entendi. E o cara no Rio de Janeiro te olhar e falar: você é o que eu preciso pra minha novela, vamos lá fazer um teste. Agora, isso acontece com quem? Igor Cigano. Né? Igor Cigano, Igor. Com essa galera, enfim. Mas comigo aconteceu da seguinte maneira. Uma maneira que me deixa muito feliz e orgulhoso, que é pelo teatro, né? Eu tava falando, sempre fiz teatro e eu fiz um espetáculo que foi o Despertar da Primavera no Rio, que é um musical da Broadway, que foi um super sucesso lá. A meninada, a molecada adorava, os adolescentes. Era ir pra porta do teatro com camiseta, e era uma delícia, assim, foi um grande acontecimento. Foi meu único musical. Esse espetáculo, ele projetou, assim, a galera que fez pra mídia também. E foi um espetáculo de teatro. Então eu era abordado na rua da mesma forma que eu era abordado depois que eu fiz a novela. Que legal. No Rio, por conta da peça. Isso era muito legal. Então, a diretora da novela Cheias de Charme, que foi a novela que eu fiz, ela assistiu o espetáculo, o Cheias de Charme, mandou um buquê de flores pra gente no dia seguinte, foi uma querida. E alguns meses depois, que a peça já tinha terminado, eu fui apresentado pela minha agente pra novela. Entendi. A produtora de elenco me apresentou. E pela minha surpresa e alegria, eu fui aprovado sem teste, porque a diretora tinha me assistido no espetáculo. Então foi uma alegria, assim, um grande privilégio. Foi meu segundo trabalho na TV. O primeiro foi a Final, O Que Querem as Mulheres, que foi um seriado do Luiz Fernando Carvalho, que também aconteceu da mesma maneira. Pelo mesmo espetáculo, o Despertar da Primavera, que ele assistiu, ele também me aprovou. Então, assim, foi uma alegria. E tá lá dentro, não acho que seja sempre assim, como foi pra mim. Entendi. Mas a minha experiência na TV Globo foi extremamente positiva, foi maravilhosa. Muito legal. Muito legal. Tem mais pergunta, Thiago? A gente sabe que a Lúcia Pandolfo é uma mãe que realmente veste a camisa do Rodrigo Pandolfo, né? Exato. E isso demonstra nos olhos, assim, do Rodrigo mesmo. E como é que foi dar essa notícia que você ia estar na Cheias de Charme pra tua mãe? Como é que foi esse momento? Cara, eu vou te falar uma coisa, eu demorei, viu? Porque existe uma coisa que se chama expectativa. E essa palavra ela é muito perigosa. Então é o seguinte, eu sabia que eu ia fazer a novela, só que de você saber, a você assinar o seu contrato definitivamente e falar, pá, tá aqui, existe um abismo. Porque eu já ouvi muitos amigos e casos de pessoas que foram aprovados para trabalhos na televisão e que foram, e que não fizeram. Mesmo depois de, oralmente, no boca a boca, terem sido aprovados. Que definitivamente, antes de assinar o contrato, mudou o ator. E aí o ator caiu. O ator caiu do trabalho. Então, eu esperei, eu acredito que mais ou menos um mês do momento em que eu soube, até eu assinar o meu contrato, pra dar essa notícia. E no que eu assinei esse contrato, eu lembro muito bem do momento em que eu resolvi ligar para a senhora Lúcia Pandolfo e dar essa notícia. E foi realmente um momento muito especial, porque é um momento muito especial, primeira novela, né? Então ela gritava no telefone. Eu fiquei sabendo que quem não assistiu, por favor, vá assistir o filme, o concurso, e tem uma cena onde o seu personagem, Bernardo, está saindo, né, para poder ir de Piraporinha, que é uma cidade do interior, para poder fazer o concurso no Rio de Janeiro. E a gente ficou sabendo que a mesma cena aconteceu em Primavera, onde eles colocaram uma faixa, né, na cidade, parabenizando e tal, e Dona Lúcia colocou uma faixa também, é verdade? Colocou, isso é a coisa mais engraçada do planeta. E eu vou falar muito desse personagem diz respeito a mim. E essa faixa foi o cerne da questão, porque quando eu li isso já existia no próprio roteiro, que a minha mãe no filme mandava fazer uma faixa para os vizinhos. A única diferença é que no filme os vizinhos ficam segurando a faixa, né? Aqui,
Minha mãe colocou na Avenida Porto Alegre a faixa. Que a gente principal da morava. cidade. A gente morava na Avenida Porto Alegre na época, e no que a gente estava saindo para ir pro Rio, de mudança. De manhã, sei lá, 5 horas da manhã, o dia não estava nem clareado ainda, não estava nem claro. Eu saí de casa e existia uma faixa escrito, sei lá, Rodrigo, estamos com você, boa sorte. Foi muito engraçado. Que bacana. Realmente Aproveitando, aconteceu isso. falando desse início de carreira sua, a gente tem uma pergunta falando justamente disso. Bacana, exatamente. Uma pergunta da internet também. Vamos fechar as perguntas da internet com essa aqui, que é uma pergunta da Renata Romagnoli. É uma pergunta para você assim, Rodrigo. Desde quando surgiu essa vontade de ser ator? Porque você morando em uma cidade do interior de Mato Grosso, estrelar em filmes, peças de teatro parece um tanto quanto utópico. O que te deu forças para ir atrás desse objetivo tão distante e tão incerto que era na época? Pergunta contextual. Cara, essa pergunta me emociona. De verdade, eu fico com o olho marejado, porque eu acho que existe uma coisa que se chama... que está para além do nosso querer, sim, do simples querer, que é uma necessidade, assim. Eu acho que existia em mim, desde muito jovem, uma necessidade artística mesmo, assim. Eu tocava teclado antes, quando eu tinha, sei lá, 8 anos, 10 anos. Tudo começou aqui, na escola no Concórdia, que eu fui fazer uma apresentação de teclado com 13 anos e vi um grupo da escola se apresentar. Primeiro grupo de teatro da escola. E eu fiquei muito encantado e me inscrevi nesse grupo no ano seguinte. E comecei a fazer teatro, a gente ensaiava na igreja luterana, ao lado da escola Concórdia. Legal. E a gente apresentava no final do ano. Foram 2 anos que eu fiz isso e resolvi ir embora. Eu não sei o que foi essa coisa que me impulsionou para ir, mas eu tinha certeza que eu tinha que ir, assim. Existia um desejo muito forte de sair daqui. Não sei porque. Instinto, assim. Eu acho que é meio espiritual também, sabia? Eu falo com a minha mãe até hoje, ela fala, meu Deus, eu não sei como que eu tive coragem de deixar você ir com 15 anos. Que eu era realmente muito jovem, 15 anos. Mas mesmo ela, eu acho que sentia isso. Isso é tão bonito porque é de uma ordem invisível mesmo. Ela sentia que não dava pra me segurar. Então, cara, não tem essa de... A gente tá no Brasil, ainda mais no Brasil. Você sair de uma cidade do interior para ir para uma cidade grande, você correr atrás do que para você é um desejo, é o que te traz alegria, é um sonho. Que outra opção você tem se não fazer isso? Viver, fazer o que você não quer, o que você não gosta tanto. Por quê? Por quê? O que você vai ganhar com isso? O mínimo que a gente tem que fazer na vida é tentar. É correr atrás e fazer o impossível. Arriscar, exatamente. Porque realmente, se você ficar sentado no sofá esperando um presente divino cair da sua cabeça, ele até cai, mas ele cai com o esforço da gente também. E você lembra do momento exato, tipo aquele estalo, aquele momento que você falou assim, não, eu tenho essa vontade, mas é agora que eu vou? Cara, eu lembro exatamente. Eu devia ter 13 anos e eu estava assistindo televisão, se eu não me engano, Domingão do Faustão. E existia um ator mirim da minha idade, com um microfone, fazendo uma matéria externa, como se fosse numa praia do Rio de Janeiro. E ele era ator, ele fazia, se não me engano, até Malhação na época. E ele estava com um microfone entrevistando pessoas, um menininho de 12 anos, 13 anos, entrevistando atores e pessoas na praia, não sei o que lá. E eu olhei aquilo e falei, caramba, cara, esse garoto é um pirralhinho da minha idade. E ele tinha uma desenvoltura, um jeito de falar e tal. Eu falei, cara, ele me impulsionou. Esse menino. Eu não lembro nem quem era o garoto. Mas ele me impulsionou e eu falei, cara, eu quero ir pro Rio de Janeiro. E ele estava justamente numa praia do Rio de Janeiro, fazendo uma entrevista lá, naquele lugar e tal. Aquilo me inflou, assim, me encheu. Eu já estava fazendo teatro, já estava curtindo muito, já tinha a ideia de seguir isso de alguma maneira. Então ele me impulsionou. Agora, eu não sabia o que ia ser no Rio. Eu fui morar pro Rio, eu me mudei de cidade sem conhecer aquela cidade. Eu fui de mudança sem conhecer o Rio de Janeiro. Entendi. Isso foi louquíssimo, assim. Eu aluguei apartamento por telefone. O Rodrigo Pandolfo tá pra Primavera do Leste, né, Thiago? Que nem o Anderson Silva tá pro Brasil, mais ou menos. É verdade, né? Porque Primavera para quando tem um trabalho do Rodrigo Pandolfo. Exemplo disso foi a tua entrevista no Jô Soares. Primavera inteira tava falando disso uma semana antes da entrevista. Que legal. Era comentário no Facebook. Quando tu ia estrear o Cheias de Charme, mesma coisa. Primavera tava contigo ali.
Eu tenho uma dúvida sobre o Jô Soares. Ele é gordo daquele jeito? É porque o pessoal fala geralmente que é por causa da câmera que engorda. E como são 5 câmeras, aí deve ficar bem gordo, né? Não, pelo amor de Deus. Vamos esclarecer que é a câmera que nos a engorda. câmera que nos engorda. A câmera que nós estamos usando com o Rodrigo é diferente da nossa câmera. Tá, por favor. É porque eu peço, eu inclusive mandei, essa câmera é super especial pra mim, pra me deixar mais... Mas deve ser um negócio legal, né? Ser entrevistado pelo Jô, assim, eu acho... Cara, foi uma grande experiência na minha vida. Eu tenho passado por experiências muito inéditas E e tudo especiais. uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Então tá sendo muito louco, tá sendo muito maluco. que legal. O Jô Soares foi, cara, é muito louco, porque você imagina, você... Saiu daqui e tal, tá lá ralando e de repente, tudo bem, eu já tinha feito a novela, é porque comigo, graças a Deus, as coisas foram sendo conquistadas de pouquinho em pouquinho. Sim. O que é mais saudável, o que é mais legal. Pô, né? Porque Mais não dá uma sólido, zica né? na cabeça, porque às vezes dá uma zica na cabeça, porque você tá indo pra mídia, aparecendo na televisão, e o Brasil te vê, e você vai fazer novela, você não sei o que lá. É muito fácil. Já Se já isso você vai ser acontecer- convidado pra fazenda e aí acabou. Aí né? ferrou. Se isso acontecer assim, de uma hora para outra, como acontecem com algumas celebridades, enfim, com alguns artistas, às vezes você se desequilibra. É muito fácil a cabeça dar uma zicada, você fica, sei lá, perde um pouco da base. Comigo aconteceu de pouquinho. Então o Jô, cara, quando eu recebi um e-mail da produção desse programa, me convidando para fazer, é um momento muito maluco, porque é inacreditável. Você pensa, não, eu não vou pro Jô Soares, não é possível. Isso aqui é uma pegadinha de alguém me sacaneando, entendeu? E aconteceu que rolou. E quando na noite anterior à minha entrevista no Jô, eu não dormi, fatalmente, né? Não consegui dormir, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Sabe quem que eu acho que não dormiu também? Lúcia Pandolfo. Meu filho, mas sabe o que aconteceu? Você acha que eu falei pra ela que eu ia Não falei. Não falou? Eu só avisei pra ela na véspera do programa passar. Nossa. Eu não falei pra ela que eu ia fazer a entrevista, porque eu queria fazer uma surpresa. Que entendeu? legal. Acabou que a minha ideia era, no dia do programa, falar, mãe, liga a televisão, É. liga a TV, tipo, meia hora antes do programa. E já chama uma ambulância, por favor. A minha ideia era essa, mas aí não rolou, aí não aguentei, eu falei, não, eu vou enlouquecer a bichinha, e outra coisa, eu quero que as pessoas, meus amigos também assistam e tal, Primavera, que Legal. é super importante pra mim, e aí eu acabei avisei um dia antes e foi bacana. Mas assim, eu não dormi, cheguei no camarim lá do programa dele, sem saber o que fazer, porque, né, tudo tão maluco. Eu fui sozinho, eu não consegui levar ninguém pra me acompanhar. Eu só levei uma coisa, que foi a minha acompanhante, que foi uma garrafa de vinho branco, mini. E eu falei, bom, se eu ficar muito nervoso, eu vou beber um pouco desse vinho. Resumindo, eu entornei o vinho inteiro. Imaginei. E eu entrei quase bêbado, mas eu estava bêbado. Meio Eduardo porque um Stablish, vinho assim. inteiro, eu sou fraco pra caramba pra bebida, um vinho inteiro dá umas 2 taças de vinho grande. Eu entornei aquilo no que eu pisei naquele estúdio e vi, escrito Jô Soares, e aquele serzinho naquela mesa, eu fiz assim, meio zonzo, eu falei, não, estou acreditando, eu estou aqui, agora ferrou, agora vai ter que rolar. Eu fui o primeiro ainda a ser chamado. É verdade. Então eu dei um chute e falei, Deus, esteja comigo, e foi. E vou falar que graças a Deus que eu dei essa habilitada, porque deu uma soltada, eu tava em casa. Foi divertidíssima a entrevista. Foi divertidíssima. Foi legal. Falando nisso, a gente tem uma pergunta sobre o filme O Concurso. O filme O Concurso, ele é um dos últimos, ou foi o último filme que você fez ou teve outro depois? Foi, de filme foi o último que eu filmei. E uma coisa interessante que aconteceu durante o filme, né, Thiago? Foram as cenas mais picantes, mais calientes, por assim dizer, contracenando com a atriz. Atriz não, né? Com a Comediante, apresentadora. Comediante, apresentadora, Com a algo performer. ali, Sabrina Sato. E as pessoas tinham reações durante o filme, né? A gente estava assistiu junto com o Rodrigo também. E as pessoas reagiam às cenas, porque era um misto de humor, né, com algo mais caliente. Uma sacanagenzinha. Aquela coisa que todo brasileiro gosta, né? Me come ou eu te mato. Como não haveria de não haver sacanagem com essa criatura, chamada Sabrina Sato? Não dá, gente. E como é que foi pra você, no caso, ficar assim mais à vontade diante das câmeras, assim, como pelado, né? A palavra Digamos assim, certa, vamos lá. sem roupa. Cara, foi a primeira vez que eu tirei a roupa uma vez antes disso pra fazer uma foto, que era uma foto de uma campanha contra a fome. Que eram só atores e atrizes, sem roupa, alguns só da parte de cima, e eu fiz literalmente peladão, mas não aparecia obviamente nada, era de perfil e tal, e tudo, segurando um prato na mão, era no artístico. Cara,
A grande maioria das cenas eu tava de tapa-sexo. Então foi mais tranquilo, porque o tapa-sexo tá ali, bababá, é uma cuequinha da cor da pele e tudo, e eu fazia com uma camisa, eu tava só sem calça. Então entendi. tampava até o tapa-sexo, na verdade. A grande maioria das vezes eu tava correndo só com um pedacinho da bunda lá de fora. Então era mais tranquilo quando tinha menos gente. Mas eu gravei correndo, por exemplo, num baile funk. No meio do baile funk. No meio do Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Cheio de gente. Eu gravei correndo na Lapa, que foi aqui, onde era aquele hotelzinho vagabundo, era na Lapa. Então tinha que chegar correndo lá, a bunda de fora, e sem espectadores olhando. Então, claro que nunca é tão confortável. Mas você, como safamente, a gente precisa brincar com essa situação. Claro, então o que eu fazia era chamar o povo pra mim, entendeu? Era falar, vamos lá, agora tem que ver o peladão aqui, chega lá. Você tem que dar uma brincada, e aí fica mais divertido. Quebra a atenção. Até pro próprio porque se você ator, né? fica tenso, cara, você cria um ambiente tenso geral, assim. Então eu tinha que brincar com essa situação. Teve alguma preparação física? Você fez algum treinamento? Teve, porque existia uma cena que eu tinha que a cena da transformação, do banheiro e tal, que eu fico fodão. Essa cena, a produção, antes da gente começar a filmar, eles me ligaram perguntando se eu toparia fazer um treinamento físico, e eles me bancariam, inclusive, academia e tal e tudo, pra me preparar pra essa cena, porque eu precisava estar um pouco mais forte, um pouco mais definido, que era legal, seria mais bacana. E aí eu falei, claro, imagina, vai ser uma oportunidade de colocar minha preguiça de lado e emburacar e puxar peso. E foi isso que aconteceu, assim, eu tive 1 mês e meio de preparação, com dieta e tal, me alimentando para poder fazer uma cena, que era a cena onde aparecia, onde no filme finalizado apareceu minhas costas, praticamente só. Em uma entrevista com a Sabrina Sato, ela disse que as cenas de beijo tiveram que ser repetidas algumas vezes. Sempre tem, né? E no final ela ainda comentou, poxa, coitado do Rodrigo. Ah, coitado do Rodrigo, coitado né? do Rodrigo, rapaz. Quanta inveja, mentira, tô brincando. Tô brincando, mas é porque é o seguinte, toda cena você tem que repetir várias vezes. Isso E ela também não tinha experiência, né? não tinha experiência como atriz, então pra ela, às vezes, ela sentia necessidade de amolecer um pouco, aquecer um pouquinho e tal. E então, você é o contrário, né? E eu já ficava desaquecido de propósito, pra repetir quanto mais vezes melhor. Legal. Enfim, toda essa história. Mas, tô brincando, toda cena a gente repete muito, porque tem que afinar isso, afinar aquilo. Nunca é de primeira. Raramente você faz 2 vezes. Verdade. Muito raro. Sim. Então, a gente se pegou muito, obviamente. Legal. A gente tinha várias cenas, enfim, que a gente tinha que beijar. E ela, na nossa primeira cena, era uma cena de beijo, que foi a cena do tribunal. Lá no fim, que eu vou e eu me declaro pra ela e a gente se pega, se agarra. Olha o spoiler do filme, o Rodrigo está fazendo um spoiler do filme. Exatamente. O final do filme é Por esse. favor. A gente vai Não cortar. deixe de assistir. Não, breca. Você pode fazer depois você fala. Isso. Mas ela chegou com tanta vontade de me beijar. Mentira, tô sacaneando. É que a gente caiu, teve uma cena engraçada, que isso saiu até na mídia. O diretor pediu o contrário, ao invés de eu pegá-la como mulher e colocar, ela tomava a vez e me pegava e me colocava nos braços dela. Que faz todo sentido pro filme, né? Pro filme é interessante, porque exatamente, eu era todo fechadinho e de repente... Então nessa ela não me aguentou e a gente foi pro chão, a gente caiu. E aí isso saiu em todos os lugares, a Sabrina Sato derruba Rodrigo Pandolfo e tal, e tudo, foi lá. No filme, ela interpreta uma mulher que, durante a sua adolescência, perseguia o seu personagem, né? Isso. E depois vocês foram se encontrar no Rio de Janeiro. A Martinha Pinel. A Martinha Pinel. A Exatamente. pergunta que nós temos agora, Rodrigo Pandolfo, ficou alguma Martinha Pinel em Primavera do Leste depois que você foi para o Rio de Janeiro? Olha só! Olha que sacana! Será? Olha. Algum amor do passado, Ai, que engraçado aquela memória? Não precisa citar nomes, né? Engraçado. Mas, Olha, eu vou falar uma coisa. Eu tinha uma paixão, sim, claro. Eu tive 2 paixonites aqui em só. Primavera. Eu vivi aqui até os 15 anos. Com certeza. Então tiveram 2 meninas que foram paixonites minhas, claro. E uma delas era uma paixão muito utópica mesmo. Utópica não, Como é que é o nome quando você fala? Platônica? Platônica, era meio platônica, porque eu gostava dela e aí... Eu nunca vou esquecer disso. Eu mandei um recadinho pra ela uma vez numa festa junina da escola. só. Me declarei completamente. E ela foi carrasca comigo. Ela falou, se toca, não gosto de você. Correia elegante, né? É verdade. E essa história é interessante, porque ela me mandou esse cartãozinho e eu guardei esse cartãozinho Olha anos. Porque eu era muito pequenininho, devia ter, sei lá, uns
9 anos. E eu guardei uns 3 anos esse cartão, uns 3, 4, até uns 14. Eu devo ter uns 10 anos, devia ter guardei até uns 14 esse cartãozinho. E Aí o Rodrigo fala assim, aliás, tá aqui, né? É, eu não. quero jogar na sua cara, sua vagabunda. Não. Peguei a Sabrina Sato, chupa. Agora, ó! Não, aconteceu que eu contei pra uma prima minha, prima não, amiga, se eu não me engano. E ela conhecia essa menina. Eu contei pra ela que guardava esse bilhetinho. Ela contou pra menina. Olha só. E a menina veio me pedir o bilhetinho de volta, me pediu desculpas e falou, eu era uma criança, desculpa, eu te maltratei, eu não sabia que você gostava tanto de mim, eu queria o bilhete de volta. Cara, eu arrepiei aqui, olha só que história bonita. E eu te confesso que eu... Olha só, eu te confesso que eu levei o cartão de volta pra ela na escola e entreguei de volta o Olha cartão que pra legal, ela. que Foi muito legal, interessante. Bacana, história interessante, né? E tinha uma outra legal. paixonite que a gente namorava. Isso foi anterior até. Eu era mais criancinha, a gente namorava, só que sem beijar na boca. Olha só. Era uma menininha que dançava CTG comigo e tal e tudo. A gente fazia escolinha junto, a gente namorava. Olha só só de que dar bacana. presente de chocolate dia dos namorados e tal. Mas ficou, tá aqui. Muito só. legal. Tá vendo? São duas. A gente percebe que a gente conversou já sobre isso, sobre essa questão de inspirar, né, de até deixar as outras pessoas muito orgulhosas pelo seu trabalho em relação a ter saído daqui para lá. E a sua irmã, né, está seguindo os seus caminhos também, a Luciana, que a gente conhece, todo mundo gosta pra caramba Ela dela. tem uma veia artística muito forte, Tem. ela canta, né? A Lu, toca. ela é muito potente, ela tem uma coisa muito forte nela, assim, é muito bonito de ver, porque quando ela emburaca, quando ela coloca o pé direito pra frente, ninguém tira da cabeça dela que vai dar certo aquilo. Então, só isso é tudo. Então, assim, eu tenho uma confiança muito grande, que, cara, o que for que ela escolha, o que for que ela escolha, porque ela tá fazendo teatro, mas ela tá cantando também, ela tem isso legal. muito forte da música, então tem o teatro musical que tá crescendo muito. O que for que seja o caminho dela, cara, eu tenho certeza que ela vai fazer como uma garra, assim, se dedicar que bacana. muito. E ela é ótima, vou te falar que ela vai chegar num lugar muito longe. interessante. Faz vai parte da longe. carreira do Rodrigo Pandolfo também os prêmios, né? Você foi indicado 2 vezes pro prêmio Shell, se eu não me Isso engano. foi muito legal, isso, sabia? Também, É. olha... E às vezes as pessoas de repente não sabem um muita pouco bênção, sobre o prêmio Shell. Às vezes as pessoas paravam você e falavam assim, é verdade que você ganhou o prêmio como funcionário do mês de um posto de gasolina? Bota Rodrigo Pandolfo como funcionário do posto Shell? Olha aí. Não, né? O pessoal já sabia mais ou menos. Não, o que acontece é o seguinte, o prêmio Shell é o maior prêmio de teatro do Brasil, assim, o Shell e o APTR hoje no Rio de Janeiro. Aham. E, cara, eu era muito jovem, sou ainda, mas eu tinha 24 anos, eu fiz um espetáculo que nem era uma super produção, era um espetáculo bacanérrimo, foi meu primeiro protagonista, assim, eu trabalhei com um cara que me dirigiu maravilhosamente, assim, é um grande artista que é o Pedro Brício. E ele me dirigiu muito, de filigrana, muito assim, pequenininho. E eu fazia essa peça com amor, foi bem difícil fazer. Cara, e essa peça não foi um sucesso de público, não foi um sucesso de crítica, mas as pessoas adoravam, quem via adorava, e ela teve 5 indicações ao prêmio Shell. E entre essas indicações, a minha foi uma delas, como melhor ator. Eu acho que foi um dos momentos mais felizes da minha vida, assim, porque imagina, cara, um garoto, eu, de 24 anos, era um acontecimento, pra mim e pra classe, muito mais potente do que protagonizar uma novela das 8, de verdade, assim, É outro nível, né? é um respeito, é um prestígio muito grande esse tipo de indicação, então foi um presente, assim, que Deus me proporcionou. E no ano seguinte, eu fui indicado de novo. Pelo Despertar da Primavera, Olha só. que foi um espetáculo que também foi um portal na minha carreira. E a gente percebe essa energia em você, essa determinação em você. E você que é um ator de gabarito, foi um ator indicado a 2 prêmios Shell. E nós dois fazemos stand-up comedy aqui em Primavera, na região. Nos arriscamos. Nos né? arriscamos aqui, a gente tem feito um trabalho bacana aqui. Em Primavera, a gente consegue encher as casas sempre que a gente apresenta. Poxa, que então, legal. assim, está sendo um trabalho bacana. Mas, vindo de você, existe uma rivalidade entre os atores de teatro e os atores e os comediantes de stand-up? Porque até você contracenou com o próprio Fábio Fábio Porchat, Porchat. né? E a gente acaba ouvindo, né, aqueles boatos de que os atores e o pessoal Tem que uma faz resistência stand-up... ao stand-up Você acha comedy? que existe isso ou não? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque o que acontece? Não necessariamente o performer de stand-up é ator. Ah, entendi. Tem muito cara que faz comédia em pé, stand-up comedy, que não é ator. Que é um cara que tem
uma disponibilidade, ele tem uma agilidade, É ele é humorista. engraçado, ele é humorista, É humorista. exatamente. Ele é humorista, ele vai lá e faz. Então, o que acontece? O humorista é humorista. Sim. O ator pode ser humorista. Então, o que acontece é, existiu um momento em que o stand-up começou a aparecer, né, de forma muito potente. No Brasil. No Brasil inteiro, e tomou conta. E a galera adora, é divertidíssimo, é ótimo e tal. O stand-up, ele não diminui em absolutamente nada o teatro. E vice-versa. Então, o que as pessoas precisam entender é que uma coisa é um show, outra coisa é uma peça. É Claro. verdade. O stand-up não é uma peça de teatro. É um show. É um show, Entretenimento é um puro, entretenimento, né? exatamente. É um performer ali, um cara que é comediante, contando umas histórias hilárias e entretendo esse público. E que é maravilhoso. Eu adoro, por exemplo. Falando de outra participação que você fez em um outro filme, Faroeste Caboclo, né, que é uma adaptação de uma música do Renato Russo e que também passou aqui em Primavera, o pessoal viu, o Foi pessoal sucesso gostou, fez total. sucesso O também. filme é lindo, fantástico. Muito legal. é uma O que delícia. foi mais difícil no filme, Rodrigo? Você decorar o roteiro ou decorar a música do Faroeste Caboclo? Nunca que é decorei a música imensa? até agora. Não? Nunca decorei a música. Me É coloca aqui que eu não muito sei grande. cantar essa música. Não sei cantar. Não escondo isso. Mas fala um pouquinho do filme, foi bem legal. Cara, eu vou falar, o filme foi um acontecimento extraordinário, porque eu não imaginava que o filme fosse ser tão incrível. E o cinema tem dessas. O cinema, a TV, toda a obra, na verdade. Né? Porque a gente faz se dedicando, mas existe um aparato que está para além foge das nossas mãos. Que é a finalização, a edição, Parte a fotografia, a iluminação, a trilha áudio, sonora, o áudio, tudo. Tudo isso numa obra de audiovisual, cara, faz muita diferença na finalização do negócio. Então, o Faroeste é um grande filme brasileiro, assim. E isso, quando eu assisti o filme no cinema, eu falei, cara, uau, esse filme é demais. Nossa, esse filme tá num nível top dos filmes nacionais. É um filme assim. de ação, né? É um filme de Produzido. ação, exatamente. É um filme que tem. É um filme de silêncio, de olhar, de sutileza. É um filme do caralho. Então, Muito assim. bom. E se a gente, de repente, fosse tentar adaptar outras músicas para o cinema? Tem Músicas algumas- atuais, Vamos assim. pedir, perguntar ué. pro Rodrigo. A gente vai dar 3 sugestões e você diz qual que seria melhor. Vai. Show das Poderosas, Da Anitta, Tchê Tchererê Tchê Tchê, Gustavo Lima, né? Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá, É, de alguém. Ou, É, João. de repente, Amor de Chocolate, do Naldo. Nossa né? senhora, mas Qual vocês delas, colocaram assim? 3 assim, incríveis, né? 3 que tem uma consistência maravilhosa. Bom, das Amor, 3. Amor de Chocolate com a Sabrina Sato seria interessante. Olha, É. Tchê, Amor de Chocolate. E a Anitta, Show É, das Eu Quero Tchu, Eu Poderosas. Quero Tchá, Show das Poderosas. Show das Poderosas. Olha, eu acho que Eu Quero Tchu, Eu Quero Tchá é ideal. assim. seria Eu acho que Eu Quero fantástico. Tchu, Eu Quero Tchá, inclusive o nome poderia ser Tchu-Tchá. Tchu Tchá. É, Simples. Tchá. Simples, a funcional. história daria no máximo um trailer, né? Porque- A história daria Tchu-Tchá, pra colocar a Xuxa pra fazer. verdade. Tchu-Tchá. Colocar a Xuxa. Bom, a gente sempre teve o sonho de fazer que nem a Marília Gabi e Gabriela, fazer o bate-bola, jogo rápido. Agora que a gente olha, está o chegando no final da, bate-bola. Primeira da vez que nós Meu vamos fazer, sonho é né? ser entrevistado pela Maria Mas Gabriela. antes de fazer o bate-bola, vamos trazer uma surpresa pro Rodrigo? Vamos. A gente tem umas É verdade, fotos de quando cadê? o Rodrigo ainda morava em Primavera. Olha só. Ah, queria Lúcia dividir com Pandolfo, vocês não tô essas acreditando fotos. nisso. Bom, então agora a gente tem uma surpresa pro Rodrigo, a gente vai ver e as pessoas também vão poder ver na tela aí do seu computador algumas fotos antigas, ele vai comentar essas fotos, por favor, Rodrigo. Isso é muito sacana. né? Esse aqui é o Rodrigo primaverense, o Rodrigo antes Ai, que olha alegria. de ingressar na Olha carreira. Isso foi aonde? só. Cara, isso daqui foi minha comunhão na igreja católica. Porque eu fiz, né, toda aquela história, comunhão, Sim, crisma. tradicional. Isso aqui foi a minha comunhão com uma pereba gigantesca aqui do lado, ó, Tipo que era uma Sabrina espinha. Sato. Marca a pereba, marca Isso a aqui, pereba no eu vídeo. preciso mostrar Não, isso? tá na tela, Entendi. Isso aqui é uma perebaça que parece uma herpes, mas na verdade é uma espinha, porque depois, com o passar dos anos, o meu rosto se transformou numa espécie de... sei lá o que era Algo- aquilo. Era uma plantação de furúnculo. Ah, olha só. Isso aqui sou eu e a Lu, minha irmã. Minha irmã com a orelhinha de abano. Ela vai adorar. Que maravilha, tadinha. Ela bebezinha. Cara, isso daqui
É porque eu tocava teclado, eu falei, né? Aham. Então, o que acontece? Existia uma professora do Concórdia, que era professora de religião, se eu não me engano. Então, ela cantava, ela fazia um ou dois números e eu acompanhava ela no teclado. Mas essa aqui... que maravilha. É a paixãozinha. Cara, essa daqui foi, então, a Cibele. Olha. A Cibele foi, cara, meu primeiro namorico, assim. Olha que Foi, legal. foi uma menina que foi a que eu namorava, que a gente trocava chocolate na escola, Coisa bem entendeu? inocente, né? Bem inocente, assim. Olha, meu pai do céu, isso daqui, Jesus Cristo, a criatura com o cabelo aqui. Isso aqui foi, eu acho, no Pantanal. Isso aqui é uma camisinha, tá? Que eu tô enchendo. Ah, é? Isso aqui é uma camisinha, só pra vocês saberem. Curiosidade Legal. interessante. Eu não Essa vai pro lembro. Fuxico. É uma maravilha, porque camisinha é Jesus. Rodrigo Pandolfo assoprando camisinha. E escrito Jesus na camisa. Isso é Olha maravilhoso. só, Você vê muito uma bom. contradição maravilhosa. Isso daqui é uma bela sacanagem, que é da dona Lúcia Pandolfo, escrota, entendeu? Que isso aqui foi uma festa do ridículo que eu fiz na minha casa, ainda aqui, morando em Primavera. E aí uma amiga minha, Sabrina Zanon, que saudade da Sabrina também, né? A gente nunca mais se viu. Muito bem, olha aí. Tem aí as fotos comentadas por Pronto. Rodrigo Pandolfo aqui na nossa entrevista do nosso programa Talk Chat. Chegando ao final agora com o nosso bate-bola, jogo rápido. O que vier na sua cabeça você responde Ai, meu rapidamente. Deus Vamos do lá, Panda. céu. Não dá pra pensar não, né? Vamos Não, lá. Na hora, o que vier. Fala. Começa, Thiago. Uma música. Ai! 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 É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Legal. Um sonho. Um sonho é ser feliz todos os dias da minha vida. Um filme. O Fabuloso Destino de Amélie Poxa, Poulain. fantástico, cara. Filme legal. Um livro. Um livro é Tao Te King, que é o livro de cabeceira do taoísmo. Primavera do Leste. Ai, Primavera do Leste é lembrança. Família. Família é um elo que nunca vai se romper. Cinema nacional. É uma safra de bons acontecimentos. Protestos pelo Brasil. É uma guerrilha necessária, porém dolorosa. Um número par. 2. Um santo. Que engraçado, um santo. Ai, me veio Santo Antônio na cabeça, então é ele, vai. Mas... Kung Fu Panda. Não assisti. Ah, não acredito. Acredita? Não assisti. Um número par. De novo? De vodka ou água de coco. Vodka. Absolutamente. Combustão espontânea. Combustão espontânea? Aff, Maria, Deus me livre. Combustão espontânea. É um assunto difícil, né? uma coisa Que combustão espontânea ela é tanta coisa. espontânea. Eu vivo muitas combustões espontâneas. Eu acho que uma delas, por exemplo, foi o momento em que eu recebi a notícia de que eu fui indicado ao Prêmio Shell. Olha que legal. Foi Legal. uma combustão espontânea. Shell, combustível. Tá vendo? Tudo a Combustão, ver. tem tudo a ver. Tudo a ver, tá tudo ali. É verdade. Dalton Vig. Dalton Vig, deixa ele lá na casa dele. Parto normal ou cesariana? Normal. Sempre normal, se possível. Legal. Hermes e Thiago por Rodrigo Pandolfo. Ah, olha só. A gente ia falar Rodrigo Pandolfo por Rodrigo Pandolfo, mas ia ficar muito igual. Hermes e verdade. Thiago por Rodrigo Pandolfo. Duas criaturas adoráveis que eu tô Muito obrigado. me divertindo muito de estar aqui na frente. Diversão foi nossa e um prazer Muito foi nosso grande receber prazer. você aqui. Pô, queridos, Obrigado obrigado. pela oportunidade. Obrigado. E Obrigado também pela simpatia pela aí, oportunidade cara, muito de legal. poder te dar. Tá aqui um pequeno presente, ó. Um pequeno Opa, panda pra olha você. que legal. Ele tinha um corpo, mas não deu pra Não fazer. deu tempo, foi tudo super corrido. Exatamente. Pô, que Cabeça Queria de um lindo. lembrar panda. um pouco da gente. Muito legal, muito obrigado. E bacana também para as pessoas de casa poderem conhecer um pouco mais da história, da vida e de como é bacana o Rodrigo Pandolfo que está aqui visitando, né, Primavera do Leste mais uma vez, né, Thiago? É verdade. Que bom, foi um prazer, queridos. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês. Foi um prazer. Muito obrigado a você e não deixe de comentar, compartilhar o vídeo, dar a sua sugestão para os próximos entrevistados também. Tá na nossa página, tá no nosso Facebook, é só você compartilhar e procurar também. Certo, Thiago? Certíssimo. Certíssimo. Muito obrigado, até a próxima, valeu! Até a mais. próxima. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Talk Chat.